Ó, é fé ou obras? Essa é uma daquelas tensões clássicas da Bíblia, sabe? Um paradoxo que parece colocar dois gigantes do Novo Testamento, Paulo e Tiago, um contra o outro. Um diz que a gente é justificado pela fé, o outro que é pelas obras. E aí, será que a Bíblia está se contradizendo? Ou tem algo mais profundo aí que a gente não está vendo? Bora investigar isso? Então, vamos direto ao ponto. Dá uma olhada nisso. De um lado, a gente tem Paulo, lá em Romanos, falando bem claro: a justificação vem pela fé e ponto. Não depende das obras da lei. Aí, do outro lado, vem Tiago e parece que ele fala o exato oposto. Uma pessoa é justificada pelo que faz, e não só pela fé. Quando a gente coloca assim, lado a lado, a contradição parece gritante, né? E olha, essa confusão não é de hoje não. A coisa é tão séria que o próprio Martinho Lutero, uma figura central da Reforma Protestante, ficou tão incomodado que chegou a cogitar tirar o livro de Tiago da Bíblia. Isso só mostra o tamanho do quebra-cabeça teológico que a gente tem em mãos. Claramente não é uma questão simples de resolver. Mas e se a chave para resolver isso tudo não for tentar fazer uma passagem anular a outra? E se a gente pensar que Paulo e Tiago nem estavam discutindo entre si? A tese central da nossa análise aqui é exatamente essa. Eles estavam, na verdade, mirando em dois erros espirituais completamente diferentes. Vamos ver o alvo de Paulo. Era a arrogância. Sabe? Ele estava combatendo de frente aquela ideia de que alguém poderia, por mérito próprio, se tornar justo diante de Deus só por seguir a lei. Para Paulo, a justificação não é uma conquista humana, de jeito nenhum. É um presente de Deus que a gente recebe pela fé. Agora, vamos olhar para o alvo de Tiago. Era o oposto, a passividade. Ou seja, aquela crença de que a fé é só um acordo intelectual, eu acredito nisso, que não muda absolutamente nada na vida prática. Tiago estava atacando uma fé morta, sabe? Uma fé inativa, que não gera nenhuma resposta real ao chamado de Deus. São dois problemas bem distintos, percebe? Ok, então vamos mergulhar um pouco mais fundo no argumento de Tiago para entender o que ele quer dizer com essa tal fé ativa. A gente vai ver que, na verdade, ele não está contradizendo Paulo. Para ilustrar o ponto dele, Tiago usa dois exemplos muito fortes. Primeiro, Abraão, que mostrou a fé que tinha quando se preparou para sacrificar o próprio filho Isaque. E segundo, Raabe, que agiu com base na fé dela ao proteger os espiões de Israel. Agora, o mais interessante sobre esses exemplos é o que eles têm em comum. E aqui está o pulo do gato, presta atenção. Nem sacrificar o filho, nem proteger espiões eram mandamentos da lei de Moisés. Não eram obras da lei naquele sentido que Paulo combatia. Eram, na verdade, ações únicas, específicas, em resposta a um chamado direto de Deus. Eram atos de confiança pura, e não um jeito de cumprir regras para acumular mérito. Então, o que Tiago está descrevendo é um padrão bem claro, né? Primeiro, Deus age, ele inicia, ele faz um chamado. Só depois a pessoa responde com uma ação concreta, uma obra que nasce dessa confiança. A ação é sempre uma resposta, nunca a causa da salvação. Faz sentido? Certo. Agora que a gente entendeu melhor o lado de Tiago, vamos voltar para Paulo. E o interessante é que, longe de contradizer essa ideia, os ensinamentos de Paulo, na verdade, se encaixam perfeitamente nesse conceito de uma fé viva, uma fé que responde. O próprio Paulo nos adverte: não apaguem o espírito. Essa palavra apagar é forte. Ela sugere que o espírito, que é quem dá vida à fé, pode ser sufocado. E como isso acontece? Pela nossa falta de resposta. Uma fé que não age, na visão de Paulo, é uma fé que está aos poucos apagando o espírito. E aí a conexão fica muito clara. Para Paulo, ignorar o que o Espírito inspira é o caminho para a fé morrer. Já para Tiago, a falta de obras é a prova de que a fé já está morta. Eles estão descrevendo os dois lados da mesmíssima moeda. Uma fé genuína, que é um presente de Deus, precisa ser mantida viva. E como? Através da nossa resposta. A analogia que Tiago usa para isso é brilhante. Fé e obras não são coisas separadas. São como corpo e espírito. Não existe corpo vivo sem espírito, assim como não dá para um espírito se manifestar sem um corpo. São partes inseparáveis de um todo vivo e pulsante. E essa ideia de uma fé que produz algo não é só de Paulo e Tiago, não. O próprio Jesus reforça isso o tempo todo. Pensa nas parábolas dele, como a da figueira ou a da videira. A mensagem é sempre a mesma. Uma fé de verdade, naturalmente, gera resultados, gera frutos. Uma árvore que não dá fruto não está cumprindo seu propósito. É vista como inútil. Bom, então vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Em vez de uma contradição, o que a gente começa a ver é um quadro muito mais harmonioso
uma imagem unificada do que realmente significa ter uma fé que justifica. Este quadro aqui resume tudo de forma bem direta. O que a fé genuína é uma resposta à graça de Deus motivada pela gratidão. É uma confiança ativa que leva à ação. E o que ela não é uma tentativa de ganhar mérito por conta própria, não se baseia no esforço pessoal e, com certeza, não é só uma crença intelectual passiva. No fundo, Paulo atacou o que a fé não é, enquanto Tiago defendeu o que a fé é. E essa ação de fé não precisa ser algo grandioso, heróico. Pensa no ladrão na cruz. Ele não podia fazer absolutamente nada, exceto uma coisa. Ele usou a voz para expressar arrependimento e fé. Naquele momento, aquela foi a obra dele, uma ação de resposta, a única que ele podia fazer. E foi o suficiente. E assim, a gente volta para a pergunta do começo. Vendo que cada autor estava combatendo um erro diferente, aquela contradição inicial parece desaparecer, não é? O que surge é um entendimento muito mais completo e unificado. A reflexão que fica é: será que, no fim das contas, Paulo e Tiago estavam em total harmonia, apenas descrevendo a mesma verdade de ângulos diferentes? Nos mostrando que a fé que realmente salva é uma fé que inevitavelmente age.